Rothschild. How you doing, sir? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. Not this year. What went on last year? No, I wasn't there last year. You weren't there last I think year? that was my cousin. Então você é Nathan Rothschild. É o início do século XIX, 1816. Você não é apenas mais um banqueiro de Londres, é também o homem mais rico do mundo. Você é o protagonista que carrega nas costas a ambição de seu pai, Mayer Rothschild, junto com seus 4 irmãos espalhados por Frankfurt, Viena, Nápoles e Paris, para formarem uma rede financeira internacional que seria descrita por muitos como os reis invisíveis da Europa. Exatamente como seu pai queria, você e seus irmãos estavam levando o legado de uma casa bancária que nasceu nos becos pobres de Frankfurt a lugares inimagináveis. Quando o Império Britânico precisou de dinheiro para derrotar Napoleão, foi você na filial de Londres quem o financiou com toneladas de ouro. Quando o Brasil queria se libertar de Portugal, foi você quem forneceu os empréstimos da independência. Quando o Egito faliu e foi obrigado a vender sua parte no Canal de Suez em 1875, quem correu para financiar o Império Britânico dessa vez foi ninguém mais, ninguém menos que seu filho, Lionel de Rothschild. Sem os Rothschilds, o Canal de Suez, a rota marítima mais estratégica do planeta, talvez nunca tivesse se tornado uma joia da coroa britânica. Não à toa, seus descendentes acabariam ganhando títulos de barões da nobreza nos anos seguintes, e alguns entrando até no parlamento britânico. E depois das guerras napoleônicas, foi sua família que liderou os empréstimos para reconstruir a Europa. Mas não só isso, financiaram os primeiros assentamentos judaicos na Palestina para dar um grande passo na fundação do Estado sionista de Israel. Com todas essas movimentações no século XIX, os Rothschilds ganharam o título de família mais rica do mundo. O clã chegou a possuir 44 mansões, palácios e castelos espalhados pelo continente europeu que invejariam qualquer rei que já existiu. Jornais da época diziam que não havia governo na Europa capaz de entrar em guerra sem antes consultar os Rothschilds. O sobrenome deles sempre esteve onde as decisões mais importantes eram tomadas. Por essas e outras, sem muita comprovação histórica, a seguinte frase passou a ser atribuída ao patriarca da família: "Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação, e eu não me importo com quem faz as leis." Mas essas são apenas as glórias e lendas do passado. A pergunta que ecoa até hoje é outra: será que os Rothschilds em algum nível ainda controlam o mundo? Ou esse poder se perdeu com o passar do tempo? E foi justamente essa dúvida que me levou a investigar a fundo numa toca do coelho complexa e inundada de teorias conspiratórias. Mas no meio de tanta loucura eu encontrei uma pista. Uma pista de uma fonte primária que surgiu em algo aparentemente banal. Uma entrevista de rua com um dos descendentes da família, Jacob Rothschild. E a frase que ele soltou, talvez até sem querer, revelou o segredo de como os Rothschilds mantêm atualmente o restante da fortuna e poder que os tornaram a dinastia bancária mais rica do planeta. No século XIX, o poder dos Rothschilds era incontestável, mas o século XX trouxe novos gigantes. Os americanos Rockefeller e Morgan ergueram impérios industriais e bancários que começaram a disputar a coroa financeira. Mesmo que dentre os Rothschilds eles casassem entre si, primos com primas e até tios com sobrinhas, para manter a riqueza dentro do clã familiar, aos poucos o nome Rothschild foi saindo das manchetes. A própria estrutura da família contribuiu para isso. Das 5 filiais, apenas Londres e Paris se mantiveram de pé ao longo do período conturbado de 2 guerras mundiais que assolaram o território europeu. Brigas internas também acabaram ajudando a diluir um pouco o protagonismo deles nas finanças internacionais. Mas o declínio era apenas aparente, porque enquanto o público via a família como uma sombra do passado, em círculos discretos, os Rothschilds continuavam presentes, e uma frase de um herdeiro revelaria justamente isso. Imagine Jacob Rothschild, um homem, assim como a maioria dos descendentes da família, acostumado a viver longe dos holofotes. Ele herdou o castelo Waresdum, construído na década de 1880 por Ferdinand de Rothschild. Nele,
Jacob entreteu vários da alta sociedade, do rei Carlos III e da rainha Camila aos Clinton, Warren Buffett, Madonna, Arnold Schwarzenegger e até o poderoso Henry Kissinger. Sendo uma pessoa da verdadeira elite, sempre preferiu reuniões privadas a entrevistas. Mas em uma ocasião, foi surpreendido por alguém com uma câmera na rua. A pessoa o confrontou com perguntas sobre poder, influência e conspirações. E então, Jacob deixou escapar algo que provavelmente não queria. Meu primo esteve no Clube Bilderberg. A frase parece inocente, mas para quem conhece o peso desse nome, ela cai como uma bomba. Porque o Bilderberg não é um evento comum, não é uma simples conferência de negócio, é o encontro mais exclusivo do planeta, onde se reúnem líderes políticos, bilionários, banqueiros e magnatas da mídia. Se um Rothschild ainda está presente nesse clube, significa que o fio de poder pode nunca ter sido cortado. Mas afinal, o que é exatamente esse Clube Bilderberg? O ano é 1954. Um hotel de luxo na Holanda chamado Bilderberg recebe uma reunião discreta. Ali, nascia um encontro anual que mudaria para sempre a forma como o poder global se organiza. O objetivo declarado era simples: aproximar elites europeias e americanas no pós-guerra. O objetivo real, porém, é envolto de mistérios. Uma coisa aqui e ali é divulgada na grande mídia, somente listas seletivas de participantes, e até essas listas são incompletas. Segundo Cristina Jimenez, autora de Os Donos do Mundo, o Bilderberg funciona como um fórum onde a elite global alinha interesses longe dos olhos do público. Ali, presidentes conversam com CEOs de multinacionais, ministros se reúnem com banqueiros centrais e decisões que moldam o futuro de nações são discutidas sem qualquer transparência. Durante décadas, nomes como Henry Kissinger, David Rockefeller, Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Fink da BlackRock, Michael Bloomberg, executivos do Google, ex-agentes da CIA e até presidentes em exercício já estiveram nas listas. O simples fato de um encontro existir já levanta suspeitas, e se não há nada a esconder, por que tanto sigilo? Então não é de se estranhar que esse vídeo tenha provavelmente uma tarja da Wikipédia sobre algum termo citado aqui durante o vídeo. No entanto, é exatamente nesse contexto que a frase de Jacob Rothschild ganha peso, porque se um primo seu está presente em um dos encontros mais exclusivos do mundo, um clube que decide o futuro do mundo longe dos olhos da sociedade, isso levanta outra pergunta. Se os Rothschilds ainda têm uma cadeira nesse clube, será que a dinastia realmente perdeu seu poder? Hoje, a família não ostenta mais 44 mansões, mas ostenta 60 escritórios espalhados por 47 países para prestar consultoria financeira para empresas, famílias e até governos. O Banco Rothschild & Co. ainda existe e é considerado um dos maiores grupos independentes de serviços financeiros do mundo. A fortuna dos descendentes atualmente é gerenciada e multiplicada através de fundos de investimentos discretos, gerenciando ativos e riquezas de outras famílias ricas e também assessorando fusões e aquisições bilionárias nos 4 cantos do planeta. 4.600 pessoas trabalham na empresa do grupo para manter a engrenagem da herança dinástica Rothschild funcionando. Em 2024, essa engrenagem gerou um faturamento de 2,9 bilhões de euros para o banco da família. Em seu site, eles se gabam de ser a consultoria preferida de governos e empresas estatais. Eles foram pioneiros em programas de privatização governamental na década de 1980 e assessoraram Chipre, Grécia, Irlanda e Portugal em programas de reforma econômica durante a crise financeira global de 2008. A família Rothschild também controla 26,7% das ações de uma das principais revistas do mundo, a famigerada The Economist. Então não há dúvidas que eles continuam influentes na mídia e gerenciando os principais acordos que acontecem entre empresas e governos. A lógica mudou. No século XIX, eles eram sinônimo de poder mais direto. No século XXI, o sobrenome Rothschild quase desaparece, mas a influência permanece por trás das cortinas. Eles não precisam aparecer oficialmente como donos de tudo. Basta estarem presentes nas mesas certas, nos conselhos certos e nos clubes certos. Até porque o que realmente fez a fortuna da família foi justamente isso: a informação privilegiada.
O que hoje é conhecido como insider trade foi o que Nathan Rothschild fez em junho de 1815. Quando Napoleão perdeu a acirrada Batalha de Waterloo, Nathan foi o primeiro a saber, até mesmo antes do Império Britânico, com 48 horas de antecedência. Num mundo sem internet e sem telefone, a velocidade da mensagem chegou primeiro para ele através de seus mensageiros que vigiavam a batalha. Ao receber a informação em primeira mão, Nathan fez fortuna ao comprar os títulos do governo em massa e revendê-los um ano depois com 40% de lucro. Parece uma margem pequena, mas para o nível de alavancagem da família, isso traria cifras milionárias de lucro. Há rumores que ele manipulou a Bolsa de Londres ao dar a entender que os franceses tinham ganhado a batalha, fazendo todos venderem em pânico tanto os títulos como ações, para em seguida ele comprar com os preços lá embaixo, e quando a real informação da derrota da França chegasse, os preços obviamente voltariam a subir astronomicamente, fazendo assim Nathan lucrar ainda mais. Porém, esse relato fica apenas como boato pela ausência de comprovação histórica rigorosa. Mas é importante lembrar que só porque conspirações não são comprovadas, não significa que elas não existiram ou não são verdadeiras. Até porque, como diz o ditado, a história é escrita pelos vencedores. Mesmo assim, o fato é que foi através da guerra que os Rothschilds fizeram a grande riqueza da família. Estima-se que Nathan, na filial de Londres, nos meses seguintes após a Batalha de Waterloo, lucrou 600 milhões de libras. Então, qual é o verdadeiro legado dos Rothschilds? No século XIX, eles financiaram guerras, reinos e impérios. No século XX, perderam o trono visível, mas mantiveram a fortuna investindo em outras áreas como vinícolas e ferrovias, com os Rothschilds financiando as primeiras redes ferroviárias na França, Índia, Brasil e outros países. Já no século XXI, aparecem discretamente em fóruns globais como o Clube Bilderberg, onde as informações mais valiosas são repassadas entre a elite mundial. Certamente eles não são mais a família mais rica do planeta. A família é bem dispersa, alguns vivem na Europa, outros nos Estados Unidos e alguns em Israel. A fortuna é altamente difícil de ser estimada. Alguns alegam que combinados eles atualmente valem trilhões e outras fontes alegam um patrimônio na casa de $1 bilhão. Várias pessoas teorizam que eles estão secretamente por trás de fundos trilionários como o da BlackRock e Vanguard, até porque no mundo de hoje é muito fácil se esconder através de empresas offshores. Talvez eles não dominem o mundo como antes, mas continuam sendo o símbolo de algo maior, o poder que não precisa aparecer para existir. Enquanto as teorias conspiratórias multiplicam versões malucas, como por exemplo eles terem financiado Karl Marx e a Revolução Russa, a realidade é mais sutil. O verdadeiro segredo dos Rothschilds não foi dominar o mundo às claras. Foi aprender a permanecer na sombra, sentados na mesa onde o destino do planeta é discutido. E essa é a maior artimanha da família atualmente. Não serem vistos como donos do mundo, mas estarem presentes no momento em que o mundo é decidido. Se você quer entender um pouco mais a fundo esse poder invisível, eu recomendo fortemente que você assista a esses outros 2 documentários já postados aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Marcos aqui. Preciso confessar que esse vídeo me deu uma dor de cabeça danada pra fazer. Eu tentei trazer da forma mais resumida e completa possível uma história de séculos, rodeadas de lendas, conspirações, omissões, mentiras e meia-verdades em volta da família mais rica dos tempos modernos. Muito obrigado por você assistir até o final. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e deixar um like no vídeo para ajudar no engajamento. E se você quer apoiar o canal, você pode se tornar membro ou fazer uma doação pelo LivePix. Fique à vontade também para comentar uma sugestão de tema para ser abordado aqui para os próximos vídeos. Se você quer ter um contato mais direto comigo, tem meu Instagram pessoal e do canal vai aparecendo aí na tela. O e-mail também vai estar aparecendo se você quiser falar sobre algo mais profissional. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.